Fala, jogador! Seja bem-vindo ao curso de Zukertort. Finalmente saiu, demorou, mas saiu. Antes da gente entrar nos módulos mesmo, nas variantes, eu preciso falar um pouco sobre esse módulo introdutório, porque a gente precisa seguir algumas coisas à risca. A primeira delas é fazer 3 perguntas aqui no início. Então eu vou começar aqui de brancas com cavalo F3, e logo após o lance do meu adversário, eu já tenho que fazer essas 3 perguntas. Pelo menos na parte da abertura, aqui na parte ideal que a gente fala, né? Que é colocar os bispos, os cavalos em jogo e ter feito rock. Vou mostrar aqui na prática para você. Então eu tenho que fazer 3 perguntas. Meu adversário jogou qualquer tipo de lance, eu já tenho que perguntar. O meu adversário fez alguma coisa, ameaçou jogar E5? Se ele não ameaçou nada, eu sigo aqui com desenvolvimento normal. Essa é a primeira pergunta, então, respondida. Se meu adversário não ameaçar E5 ou não preparar para jogar o E5, eu desenvolvo minhas peças normalmente. Sigo com cavalo F3, B3, depois bispo B2, E3, D4, bispo D3 e roque. Essa é a posição sempre ideal que a gente deseja alcançar. Então aqui, se meu adversário não fizer nada, eu desenvolvo minhas peças normalmente. Se o meu adversário ele ameaçar jogar E5 já no próximo lance, ó, já está ameaçando jogar o E5, eu não posso desenvolver normal. Porque o que acontece? Ele vai jogar o E5 e praticamente vai ter o controle do centro. Vai ficar bem ruim para mim. Então, essa é a segunda pergunta. Se caso o meu adversário jogar algum lance que no próximo ameaça jogar E5 direto, eu preciso controlar esse avanço do E5, pelo menos na fase da abertura. Porque tem algumas variantes de pretas que elas vão conseguir jogar o E5, mas aí não tem problema, porque não vai ser na parte da abertura. É essencial você saber disso. Você não pode deixar o seu adversário jogar E5 logo no início. Então, o lance que impede, em vez de jogar o B3, é D4. O D4 fica com duas peças aqui olhando o ponto E5. Então, nesse caso aqui, não tem problema. Meu adversário continuou o desenvolvimento, aí depois eu continuo o desenvolvimento normal, ó, tranquilamente. Porém, eu preciso sempre estar atento com E5. Terceira e última pergunta que eu tenho que fazer. O meu adversário ele vai preparar para jogar E5? Não vai ameaçar jogar E5 direto, mas ele vai preparar? Então, contra esse lance de preparo, que geralmente é o C5, eu preciso jogar E3. Vamos ver, ó. Cavalo F3, ele jogou C5. E agora, eu não posso continuar com o desenvolvimento normal, que seria o B3, porque ele pode jogar tanto D6, que é um lance que já vai ameaçar aqui o E5 já diretamente, e não tem como impedir, ou ele pode jogar simplesmente F6, que também vai ameaçar a jogar. Deixa eu voltar aqui. Então ele também vai poder jogar o F6, que também vai ameaçar aqui jogar o E5. Então, contra esse lance aqui, C5, eu preciso me prevenir jogando E3. Então, em vez de eu desenvolver normal aqui, eu volto o lance e jogo E3. Porque agora, se ele preparar para jogar E5 no próximo lance, o que acontece? Eu posso jogar o D4 e eu impeço aqui, pelo menos no momento dele jogar o E5. Porque se ele capturar, eu capturo de peão e tá bem tranquilo nessa posição. Vou falar já mais para frente sobre as capturas. Então, só voltando aqui, recapitulando, eu preciso fazer sempre essas 3 perguntas. Se meu adversário não fizer nada, eu sigo o desenvolvimento normal. Se o meu adversário ameaçar jogar o E5 com qualquer um desses lances, já ameaçando jogar E5, eu preciso jogar o D4 para impedir. E se o meu adversário preparar aqui com C5, eu preparo aqui o E3, porque quando ele for jogar o E5, eu tenho o D4 aqui. Se eu não fizer isso, eu vou ficar mal na posição. Vou dar um exemplo bem clássico aqui, ó. Cavalo F3, C5. Vamos imaginar que eu joguei B3 normal. Agora, quando ele jogar D6, ó, ele já está ameaçando E5 novamente. E não tem como impedir, porque se eu jogar D4 já direto, o que muda nessa posição? Ele pode tomar. Aqui eu tenho que retomar de dama ou de cavalo, tanto faz. Independente da peça que eu tomar, ele pode ganhar tempo em cima da minha peça jogando o E5 e ele vai ficar melhor. Olha como muda a posição. Vou ficar bem ruim nessa posição. E se aqui se eu tomasse de dama o peão, ele poderia seguir com o cavalo C6, atacando a dama, ganhando tempo aqui em cima da minha dama, ou até mesmo já jogar
um E5 diretamente, também ganhando tempo em cima da minha dama e praticamente tomando o controle do centro. Então, Ctrl C5, o lance é sempre E3. O que que muda agora, né? Que agora, quando ele preparar com D6, eu tenho D4. E sempre que ele capturar, eu recapturo de peão e o meu próprio peão impede aqui dele jogar o E5. É muito importante você decorar isso, tá? No começo é um pouquinho chato isso, mas depois você pega o jeito, entende que não pode realmente deixar jogar o E5 e tá tranquilo. Aí a gente parte para as variantes. Então, essas são as 3 perguntas, tá? Agora a gente vai ver uma outra coisa que é um lance típico, né? Que é o A3. Então, eu vou seguir meu desenvolvimento normal, imaginar que meu adversário não jogou o E5, né? Não preparou o E5, beleza. Vou desenvolvendo normal, tranquilo, D4, cavalo C6, cavalo de bem D2, bispo E7. E agora aqui nessa posição, o meu próximo lance seria bispo D3. Só que eu tenho que tomar cuidado. Se eu jogar bispo D3, ele está ameaçando o cavalo B4. E é chato, porque esse bispo aqui, que vai estar em D3, ele é uma peça de ataque. Ele é a principal peça das brancas aqui para atacar na ala do rei das pretas. Já o cavalo das pretas é uma peça mais defensiva, então compensa para ele trocar o cavalo no nosso bispo. Ele vai trocar uma peça de defesa por uma peça nossa de ataque. Então, toda vez que eu quiser jogar o bispo e eu ver que ele está pulando o cavalo em B4, eu não posso deixar isso acontecer. Então, o lance que impede isso é o A3. Primeiro eu jogo o A3, aí ele vai desenvolver normal, e agora sim bispo D3, seguido depois de roque. Essa é a posição ideal que a gente sempre vai alcançar, tá? O desenvolvimento dos 2 cavalos, dos 2 bispos, e em seguida aqui o roque. Essa é a posição ideal. O A3 serve para contra esse lance aqui de cavalo C6, porém também serve contra A5. Deixa eu voltar um pouquinho. Vamos imaginar que nessa situação, em vez das pretas jogarem o C5 nesse momento, ou qualquer outro momento, elas jogam já direto A5. A principal ideia aqui do A5 já é jogar o A4 e seguido de A3 em alguns momentos. Fica bem ruim para mim se eu deixar isso acontecer. Então, contra o lance lá de cavalo C6, para eu poder jogar o bispo, é o A3. E contra esse A5 aqui direto, eu posso jogar também o A3. Então, se ele jogar o A4 agora, eu jogo o B4 e tá bem tranquilo aqui por parte das brancas. Essa é a linha que a gente tem que seguir, se baseando no A3. Outras coisas que acontecem também, para eu me atentar aqui e jogar o A3, é quando ele joga bispo F5, com a mesma ideia lá de pôr o cavalo em C6, ó. Apesar de eu ter que jogar o E3 aqui normal para depois jogar o bispo D4, ele tem o bispo aqui agora. O que que muda? Que ele pode pular o cavalo aqui, fazendo um ataque duplo em cima do meu peão em C2. Então, contra bispo F5 e cavalo C6, eu também preciso jogar o A3. E aí sim, depois eu sigo com o desenvolvimento normal. E3, D4, bispo D2, D3, cavalo D2, roque, e aí segue normalmente. Essa é a ideia do A3, tá? Impedir o cavalo B4, impedir o cavalo B4 junto com o bispo e também impedir aquela manobra de A5 e A4 das pretas. Beleza, entendemos o lance de A3, agora a gente vai para as capturas. Existem duas, uma captura em D4 e uma captura em E5. Vamos falar primeiro sobre a captura em D4. Então vamos voltar aqui, cavalo F3, D5, B3, C5, E3. Ó, lembra do C5, tá? Ele não jogou no começo, mas jogou agora. Eu não posso jogar o bispo, senão, o que que acontece, ó? Ele vai jogar o F6 e já não tem mais como eu impedir o E5. Lembra que o D4 eu vou ter que tomar com alguma peça e ele vai ganhar tempo aqui jogando o peão em E5. Então não posso deixar isso acontecer. Então, sempre que ele jogar C5, em vez de desenvolver normal, eu vou lá e jogo o E3. Porque agora, se ele jogar F6, eu tenho o D4 e impeço aqui de momento o lance E5 dele. Mas beleza, vamos entender que a gente jogou normal. Cavalo lá, bispo, cavalo, e agora eu joguei D4. Sempre quando ele tiver captura aqui em D4, 99% das vezes eu tenho que tomar com o peão. Primeiro que é para impedir aquele lance E5, e segundo, que quando eu tomo de peça aqui, fica estranho minha posição. Eu deixo de ter o controle aqui na maior parte das vezes da casa E5. Algumas vezes a gente pode capturar de peça,
mas o normal mesmo é sempre capturar de peão. O peão, ele dá suporte aqui mais uma vez à casa E5, tanto de peão com cavalo e bispo. E também abre aqui a coluna E para possivelmente ter ataque depois, que a gente vai falar isso nos próximos módulos. Então, essa é a primeira captura. Então, vamos imaginar que ele não capturou de início, só desenvolveu normal. Eu também, tranquilo. Ó, quero jogar o bispo agora em D3, porém, ó, ele tem a variante do cavalo C6. Ele vai pular aqui. Se o cavalo dele não tiver em C6, estiver em D7 ou qualquer em outro lugar que não pule em B4, aí sim eu posso jogar o bispo direto sem o A3. Caso contrário, se ele tiver com o cavalo em C6, primeiro o A3, ele vai rocar, e aí bispo D3. Aí vai seguir normal, roque, bispo B7, cavalo E5, dama e F4. Aí agora eu vou falar sobre a troca em E5. Quando ele troca aqui ou de cavalo ou de bispo aqui na casa E5. Sempre quando ele trocar, 99% das vezes também, a gente vai capturar essa peça em E5 com o peão de F. Primeiro que é para abrir a coluna, aqui a coluna F, continuando aqui com as ideias de passar as peças, vocês vão entender isso aí nos próximos módulos. E também para evitar que se eu trocar de D aqui, ele tem algumas rupturas importantes, como D4, como C4, ele podendo trazer um pouco o jogo mais para lá da dama e também no centro. Então, quando a gente toma de F, a gente mantém essa pequena cadeia de peões, né? Essa pequena estrutura de peões aqui, deixando o centro um pouco mais fechado, sem a opção muito de ruptura, principalmente aqui em D4, liberando esse bispo. E também dando a opção dele aqui só jogar na ala da dama, né? Ou com peão toma ou com C4. Essa é a ideia principal. Então, basicamente, nessa parte da introdução, é isso que você tem que decorar realmente, tá? Isso aqui realmente é preciso decorar. Aí depois, nos próximos módulos, a gente vai ver as variantes, como joga a partir daqui, quais as ideias de passar as peças, qual peça posso trocar, qual que eu não posso, por que que eu tenho que avançar um peão, por que que eu não tenho, o sacrifício sistemático no rock, tudo isso daí você vai aprender nos próximos módulos, beleza? Então, pratica bem, assiste esse vídeo aqui, essa introdução mais de uma vez se for possível, se você não conseguir decorar, porque isso aqui é essencial para a gente não ter nenhum erro nessa parte inicial da abertura, para a gente poder migrar para o meio jogo e entender cada variante que as pretas escolherem. Beleza? Então é isso, te encontro no primeiro módulo.